todos, né? Muitas pessoas conhecidas aí, né, no auditório. E nós viemos aqui para falar, na verdade, a gente vai fazer quase um jogral aqui. Eu e o Rafael já ensaiamos esse jogral, mas a gente vai se revezar na apresentação do trabalho em duas etapas. Eu vou fazer uma breve introdução do histórico do micro-revestimento. Alô? Melhorou. Acho, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução do histórico do micro-revestimento. Depois, o engenheiro Rafael vai falar da concepção desse novo micro-revestimento. A seguir, eu vou falar sobre a execução dos segmentos experimentais, do trecho experimental, lá em Palma-Solo, na SC 161. E, terminando, o Rafael retorna para mostrar os resultados do primeiro ano de monitoramento. Né? Então, será nessa ordem. Nós vamos, por duas vezes, nos revezar aqui na apresentação. Bom, aqui, nesse vermelho aqui, nasceu o micro-revestimento asfáltico, no ano de 1996, século passado, século XX, nos últimos anos do século XX. Nesse lugar ali, na RS 020, São Francisco de Palatainhas, é um segmento mais ou menos, um trecho mais ou menos de 33 quilômetros. São Francisco de Paula fica perto de Canela e Gramado, ali na Serra Gaúcha. Ali, em 96, eu vou contar uma historinha bem curta sobre o que aconteceu. E vocês podem ver que esse trecho fica... Opa, voltamos aqui. Ele fica perto da divisa de estado de Santa Catarina. Quando o micro-revestimento nasceu, ele já queria vir embora para Santa Catarina, ele já está quase do lado ali, está vindo para cá. Nós estávamos, nessa época, em 96, fazendo a implantação da pavimentação desse trecho, São Francisco de Palatainhas. E já fazíamos aí a viga Bankman na camada final do revestimento asfáltico. Fazíamos só aí nessa época. E fizemos, e a deflexão, para nossa surpresa, deu um pouco maior do que o esperado. E aí, fizemos uma reunião no DAER, o que nós vamos fazer? Essa deflexão está alta, mas agora o revestimento já está executado. Pensando, teve uma sugestão técnica, então resolvemos fazer o seguinte: pode ser que surjam fissuras e trincas mais precoces. Vamos tentar impermeabilizar isso. Vamos fazer uma lama asfáltica. E a Ipiranga Asfaltos, que na época a distribuidora ainda existia lá no sul, prestava um apoio técnico para nós. Então chamamos o pessoal da Ipiranga e eles vieram. Nós queremos fazer uma lama asfáltica nesse trecho aí para impermeabilizar as possíveis trincas ou fissuras. Essa era a nossa ideia, né, na época. Aí o pessoal da Ipiranga, nós estamos pesquisando no laboratório, nós temos um produto melhor que lama. E daí, nós podemos tentar usar e vamos fazer uma experiência. Vamos executar então aí esse material. Aí começou a execução do microconcreto asfáltico. Esse era o nome do micro-revestimento, microconcreto asfáltico. Tá, eu tenho até folder com esse nome. Aí parece que o Salomão Pinto, né, Rafael? Humberto Santana. Viu esse nome e disse, não pode ser esse nome. Isso parece mini concreto asfáltico, não vai servir. E disse, vocês pensem em outro nome. Aí surgiu o micro-revestimento asfáltico.
com 2 R's, e não com 2 palavras, com hífen. É 2 R's, desde o começo da sua origem é 2 R's. Tá? Bom, aí os primeiros fotos, os primeiros trechos. Ali no meio é a estrada lá de São Francisco de Paula, onde nós estamos fazendo o micro. Ali o caminhão da Ipiranga, né? Usina móvel de micro. E ali em cima, um jovem engenheiro, preocupado aí com o estado se tinha já curado a película do micro, chamado Rafael Reis. Está ali. Esse micro, depois desse trecho, essa técnica realmente vingou no país. Nós passamos para milhares de metros quadrados e depois milhões de metros quadrados no Brasil. Aonde? Nas concessionárias, nas vias urbanas, nas rodovias estaduais e municipais. Essa técnica dominou o país. E agora está fazendo exatamente 30 anos do primeiro trecho. Foi um avanço técnico realmente importante da lama para o micro. Aí nós passamos para 2002, que eu resolvi colocar mais 2 slides. Esse trecho também era no sul, entre Capivari e Osório. O que nós fizemos lá? Nós executamos 2 trechos de 240 metros, fazendo uma comparação entre o tratamento superficial e Cape Seal. Foi a primeira vez que a gente executou um trecho de Cape Seal no país, 2002. E fizemos um monitoramento durante 5 anos, medindo todos os parâmetros funcionais e o tráfego nesses 5 anos. O Cape vem do nome da cidade do Cabo, na África do Sul, onde essa técnica foi iniciada. Aqui foi a primeira aplicação. Nessa vez, a gente não tinha muita segurança sobre... Era uma camada de tratamento superficial e uma camada de micro sobre ela. E nós não tínhamos muito confiança e fizemos a primeira vez com pedra meia polegada. Ali. Brita meia polegada e o micro embaixo. Micro em cima. Aqui mostra a execução e a execução do primeiro Cape Seal. Essa técnica, a conclusão que nós chegamos em 5 anos é que todos os parâmetros funcionais eram melhores no Cape Seal. Rolamento, o IgG, após 5 anos, o Cape Seal se comportou melhor que o tratamento superficial com capsulante. Essa técnica ela não teve o mesmo, digamos, propagação do que o micro, mas ela é usada muito em rodovias vicinais e em rodovias rurais. Em vários lugares, inclusive fora do Brasil, na América Latina, é usado isso, né? Porque ela proporciona um rolamento bem superior ao tratamento superficial. E depois nós passamos muito mais a usar a brita 3/8 para fazer essa primeira camada de tratamento superficial. Em 2025, vamos um pouquinho mais adiante. Aí já século XXI, né, tudo mais perto.
Lá em Palma-Sola, nessa região que está assinalada aqui, na SC 161, nós conseguimos, os astros se alinharam para conseguir fazer, porque não é fácil no Estado executar trecho experimental. E os astros se alinharam para a gente fazer 6,4 quilômetros e começar um monitoramento desse novo micro que eu estou hoje entendendo como um novo avanço depois de 30 anos. Nós estamos passando para um outro escala de camada esbelta de micro-revestimento. Aqui, nós vamos depois explicar melhor o que é composto isso. Na verdade, nós estamos usando uma emulsão Raman, que é uma emulsão muito mais poderosa, e modificando a granulometria das faixas que existe especificada na especificação DENIT para micro-revestimento. A gente está mudando um pouco essas faixas nessa experiência aí. Para não deixar passar, aqui embaixo, eu coloquei esse programa Estrada Boa. Aqui está o rural, mas eu vou falar do programa Estrada Boa. Esse programa Estrada Boa, nós falamos ontem muito em mudança de paradigma, hoje também. Para nós, nas rodovias estaduais, a atual gestão mudou o paradigma da conservação e da manutenção. Esse valor de 2 bilhões e meio nesse investimento fez que a gente conseguisse usar intervenções mais encorpadas, e que isso deixou, no final desse ano passado, 80% das rodovias em condições ótimas ou boas na nossa malha estadual. E as intervenções foi a nível de malha e a nível de toda a extensão das rodovias, não só em pontos localizados, corretivamente. É uma mudança de paradigma que me parece que de agora em diante vai ser seguida pela Secretaria. Bom, o micro, então, é desde 96, e ali aparece esse micro de alta performance, que o Rafael vai detalhar melhor a concepção dele. É só para frisar que ele é diferente porque tem esse ligante altamente modificado, que muda completamente, e aí, com esse ligante, nós conseguimos uma granulometria não do tipo descontínua, tipo upgrade. Então, com esse ligante, que é diferente do SBR, e com uma nova granulometria, nós estamos buscando uma nova performance bem melhor. Eu entendo aqui que as principais vantagens que nós já observamos, elenquei 4. A primeira é uma maior impermeabilização e selagem das fissuras ou trincas. Essa aqui a gente observou de uma maneira o menor desprendimento de agregados. Isso a gente observou nos acostamentos, não havia nenhuma agregado solto. E isso é difícil de acontecer em aplicações de micro. O atrito pneu-pavimento, com essa granulometria tipo descontínua, tipo upgrades, que está aqui, ó, realmente mudou a condição de atrito. E, por último, em dia de chuva, o spray dos veículos e também a drenabilidade são vantagens muito importantes que a gente observou. Então, para a segurança viária, nos parece esse tipo de micro, com essa granulometria,
vai colaborar muito para a segurança viária das rodovias daqui para frente. O próximo eu vou passar para o nosso engenheiro químico aqui. Obrigado, Ana. Bom, boa tarde. Dando sequência aqui, né, nós vamos falar um pouco sobre essa emulsão. Né? Essa emulsão só foi possível fazer porque a gente passou a contar com um produto especial, um SBS especial, que dá para a gente fazer esse produto em emulsão. E aí já nós conseguimos colocar, em média, 7% de polímero dentro dessa emulsão. É um polímero especial fabricado pela Kraton. Né? Então, por isso, essa defasagem de 20 e poucos anos em relação ao micro convencional e esse micro que a gente está chamando de alta performance. Tá? Como o Oliveira falou, além dos componentes do micro, aí, que são agregados, feeders, a gente tomou cuidado também de utilizar uma graduação descontínua. Por quê? Porque, como a gente tem um ligante de melhor coesão, a gente consegue dar uma durabilidade para a macrotextura. E isso é muito importante do ponto de vista funcional de segurança. Tá? O aditivo químico que a gente usa é imprescindível para a gente conseguir regular essa velocidade de ruptura e conseguir liberar o tráfego em 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Tá? Então, é a concepção do micro, porém com um ligante diferente, com uma granulometria, que pode ser uma granulometria contínua, que são as granulometrias que a gente já usa, e agora possibilitando também o uso dessa granulometria em gap. Né? Uma pergunta que sempre surge, né? Mas essa granulometria em gap ela vai deixar o material mais poroso? Não, porque o micro é uma superfície contínua, o ligante forma um filme contínuo de asfalto, então vocês podem ver que tanto uma faixa C como uma faixa de micro, ela é impermeável. Porém, a gente consegue manter a textura através do espaçamento entre os grãos. Tá? Conseguido pela textura. Bem, acho que já falamos aqui sobre Reimann, mas uma pincelada, né? O que esse ligante faz de diferente? A gente consegue pontos de amolecimento elevados, acima de 80 graus, recuperação elástica acima de 90 graus, e a gente consegue ter mais uma borracha modificada por asfalto do que um asfalto modificado por borracha. Ou seja, passa a ser um outro tipo de ligante. Ontem até, estou vendo o Luciano lá, o Luciano até comentou a respeito disso, né, que achava que o Reimann era um produto, né, que suportava todas as cargas, enfim, resistência à fadiga, e realmente agora a gente tem essa possibilidade de usar esse ligante na emulsão asfáltica. Tá? O que ele faz de diferente? A trinca, ela se comporta que nem a água, ela vai pelo caminho mais fácil. Né? Quando ela encontra um agregado, a trinca para, e ela vai pelo caminho mais fácil, que é o caminho do ligante. Se esse ligante tem mais coesão, ele retarda a propagação dessa trinca. E é isso que a gente está buscando também. Não só como camada de rolamento, como camada de segurança, mas também nós estamos buscando um material que se comporte como um massame, como uma membrana para atenuar as reflexões das trincas. Né? Estou falando de mitigação. Né? Ou seja, não é uma panaceia. Depende muito do substrato também, onde vai ser aplicado esse material, mas a ideia é que a gente consiga uma durabilidade aí de 40% a 50%, que é essa a nossa expectativa, baseada em alguns ensaios que a gente já fez em laboratório, mas que a gente precisa comprovar isso através de trechos experimentais. Então, é isso que nós estamos fazendo e tivemos a felicidade aqui
na secretaria, o pessoal acenou positivamente para que a gente pudesse fazer esse trecho que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? O processo é um processo de fabricação com algumas alterações, né? Não é um processo clássico de emulsão, mas realmente a gente teve que ajustar as condições de processo para conseguir fabricar esse produto, que é um ligante altamente viscoso, mas segue a mesma receita, digamos assim, do processo convencional. A diferença é que o polímero é adicionado no ligante primeiro. Então, a partir do ligante Reimann, a gente fabrica a emulsão, diferente das emulsões de micro, que normalmente a gente usa o látex de SBR, e esse é muitas vezes adicionado na fase água, né, na hora da fabricação. Bem, algumas características dessa emulsão. Ponto de amolecimento do ligante, aliás, da emulsão, né, que nós estamos chamando de RC1C-EAP, AP de alta performance. Ponto de amolecimento acima de 80 graus, recuperação elástica acima de 90 graus. Tá? É um material que quando a gente analisa sob a ótica do reômetro de cisalhamento dinâmico, ele é um material que apresenta um PG na faixa de 70. Tá? Por que 70? Porque se esse material fosse submetido ao envelhecimento de curto prazo, como foi, a gente testou isso, né, pegando o resíduo, envelhecendo, né, na estufa de filme rotativo, fizemos por evaporação em estufa e também na condição ambiente, a gente recuperou o ligante, a gente verificou que esse ligante, por ser virgem, e ele não passa, né, pelo efeito do calor e do ar que um ligante a quente passa, ele fica um ligante 70. Ele daria um 76 menos 22, ou, dependendo, até um 82. Né? Em que pese que isso também encarece um pouco mais o produto. Né? Mas poderia-se trabalhar com um ligante 76, virgem, que daria um 82 envelhecido na estufa de RT-FOT. Tá? Então, basicamente, é isso que esse material apresenta. Se a gente faz uma classificação desse material MSCR, ele enquadra na classificação 76 pesado, tá? Ou muito pesado. Ou seja, é apropriado para tráfego, né, pesado, tá? Tem boa resistência, e é isso que a gente busca, tá? Classificando ele pela classificação MSCR. A gente fez algumas curvas de laço, só para entender como é que esse ligante trabalha, e a gente verificou que esse material, em relação a uma mistura quente, com o Reimann quente, o Reimann frio ele suporta para uma mesma deformação 40 vezes mais ciclos de carga em relação a um ligante Reimann de uma mistura quente. Ou seja, esse material, por ser a frio e pelo ligante não ter passado pelo RT-FOT, ele tem uma resistência, digamos assim, à fissuração. Não vamos falar de fadiga, vamos falar de resistência à fratura, né? Para ser mais exato, maior, e no ensaio de laboratório a gente poderia falar que é bem maior, né? Bem maior do que uma mistura a quente, o que nos dá um indicativo que pode ser uma membrana de absorção de tensões bastante eficiente. Bom, os agregados são agregados normais, tá? Já estão especificados pelas normas hoje de micro-revestimento asfáltico. A gente só faz uma observação que,
principalmente a questão do índice de forma é importante na granulometria descontínua também. E para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso na prática, aqui nós estamos com um trecho experimental feito, né, na região da Grande Curitiba, onde está passando pelo sistema aqui já em gap, né, isso aqui está com 1 ano e meio, que é no contorno de Curitiba. Vocês vejam que, mesmo que tenha uma drenagem insuficiente na lateral, problema do acostamento, mas acho que o filme não passou todo aí, e acho que cortou aqui, né? Tu consegue passar o filme de novo, Daniel? Vamos ver. E mostra que aqui praticamente não há aquela lâmina de água superficial, e depois a gente passa pelo trecho que não tem esse micro gap, né? E aí a gente, vocês estão vendo agora, está se aproximando o final do trecho em gap, e agora olha a lâmina lá, tá? Então fica claro que ele não é drenante, mas tem uma certa drenabilidade que ajuda no processo se tiver, né, um sistema, elementos de drenagem adequados. Então, como eu falei, as faixas de dosagem são essas aí, né? As faixas para granulométricas para dosagem pode ser contínua, tá? Ou pode ser essa tipo gap grade, né? Que a gente deu uma ajustada para que não tivesse também problema de segregação, para conseguir uma macrotextura mais aberta. Ou seja, o que a gente quer fazer? Quer melhorar a aderência, né, atrito e contato, através da textura. Tá? Então, bem, tinha muito mais coisa para colocar, mas são 5 minutos, né? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar. Depois, se alguém quiser, nós vamos ficar por aqui, e eu passo mais dados aí, se for o caso, né? Eu vou direto lá para Palma Sola, né? Tá? Esse material pode ser usado com RAP, mas o RAP tem que ser tratado. Tá? Não é qualquer RAP, né? Você tem que fazer o destorroamento, separar infrações, misturar esse material antes de colocar na usina. Tá? Bem, então, vamos para Palma Sola aqui, né? Eu acho que o Oliveira vai discorrer um pouco aí sobre o trecho, né? Vai te sobrar um tempo depois para tu voltar e concluir aquilo ali, Rafael. Lá em Palma Sola, esse trecho de Palma Sola, da SC 161, ele tem mais ou menos quase 24 quilômetros de extensão, uns 23, mesma coisa. Vai daqui até a BR na divisa com o Paraná. Nós escolhemos esse segmento de 6,4 quilômetros, que ele fica praticamente no início junto com a rodovia que vai a Campo Herê, aqui embaixo, né, esse trechinho aqui. Para não roubar muito tempo, só vou mostrar onde é que... Isso é bem no oeste, né, no extremo oeste. Nós vamos mostrar o que era isso, a rodovia em 2025. A rodovia em 2025 estava com 90% da superfície trincada. E trilhas de roda, algumas 20, 25 milímetros. Esses são os principais defeitos que se encontrava em quase 90% de sua extensão. A estrutura existente, em média, para esse segmento de 6, eu peguei alguns furos de um projeto que nós estávamos desenvolvendo, e tinha uma sondagem, a gente pegou a média da estrutura. Então, ela teria um subleito em argila siltosa,
calho argiloso em torno de 28 centímetros, considerando um reforço. Macadame seco, na sondagem está assim, base e subbase. Então, nós não temos nessa estrutura base de brita graduada. É só macadame seco. Em média, 6 centímetros de revestimento de CBUQ, todo ele praticamente trincado, como as fotos mostram aqui. É a situação da rodovia, que foi objeto de nossa trecho experimental, e essa rodovia faz parte do programa Estrada Boa, e que foi possível atacar toda ela na extensão total dos praticamente 24 quilômetros. Qual foi a intervenção de revitalização prevista para esse segmento experimental? Intervenção de manutenção nos defeitos de maior gravidade, execução de remendo profundo. E depois dos remendos profundos, nos segmentos mais críticos, a gente retirou e recuperou a base existente, nesses pontos. Uma reperfilagem com asfalto borracha de 2,5 centímetros, com uma faixa mais fina. A gente fez isso nos 6,4 quilômetros e no restante da rodovia. O detalhe aqui desse trecho experimental é isso aqui. A reperfilagem foi aplicada diretamente sobre os defeitos existentes. Nós não fresamos. A gente queria testar como é que ia funcionar esse sistema com o micro AP. Então, aquelas trincas que a gente mostrou antes, elas estão abaixo da reperfilagem e continuam lá, fora nos locais onde foi feito remendo profundo. Bom, aí está o segmento experimental. A gente dividiu em vários setores para testar as granulometrias da norma e essa nova que a gente está tentando introduzir, que é a mais descontínua, tipo gap grade, e foi feito isso. Então, nesse primeiro segmento experimental, a gente colocou uma camada da faixa 2 de norma, do DENIT, e duas camadas de faixa 2. Cada uma com espessura de em torno de 8 milímetros, deu 1,6 milímetros de micro. No segmento 2, nós colocamos duas camadas da camada tipo gap grade. Esse primeiro, o segundo trecho, com a emulsão Heimann. A emulsão aqui foi a emulsão especial com alto teor de polímetros. Segmento 1, 2. A extensão do primeiro é 460 metros, a do segundo é 440 metros. No terceiro segmento, 900 metros, nós fizemos a colocação... de duas camadas de três camadas de gap. Eu vou explicar depois por quê. Então, aí nós colocamos 3 camadas de 10 milímetros. E no quinto, virou o mesmo que tinha. Nós rebatemos o segmento que a gente achava mais importante, que é as 2 camadas de emulsão Heimann com gap Heimann. Com granulometria gap. Então, nesse segmento 2 e segmento 5, é a mesma estrutura. E agora, no 6, que são em torno de 3, é o trecho comparativo, com 2 camadas da faixa 2 da norma e a emulsão RC1CE. Então, assim que nós separamos. Esse 6 é o trecho comparativo desses aí. Todos eles têm reperfilagem, por causa principalmente da trilha de roda, e os defeitos existentes, fora dos remendos profundos, ali permanecem. O que nós estamos esperando? Que essas trincas progridam para a superfície.
que apareça as assombrações do Armando lá em cima. Mas até agora, e o Rafael vai falar depois, isso não aconteceu. Ainda não temos essa afirmação, por isso que a gente não está afirmando nada com relação ainda a essa diminuição da reflexão das trincas. Mas o restante daquelas vantagens nós já observamos. Aqui está a execução do trecho mental, em fevereiro de 2025. Aqui, para mostrar o que me parece mais importante, que é essa textura que a gente conseguiu obter sem nenhum desprendimento. Eu tenho certeza que a gente fizesse essa granulometria com a emulsão convencional, com R1CE, esse material está todo ele no acostamento, uma grande parte dele. Então, esse para mim é a grande novidade que a gente está trabalhando no sentido de melhorar nesse aspecto. Aqui está a situação um ano e 2 meses depois, agora em abril, nós fomos lá. Não deu para fazer LVC porque está tudo bom, tanto no trecho do micro convencional, como no trecho do polímero. É pouco tempo de tráfego, 1 ano e 2 meses, mas a textura permanece essa e o comportamento no dia de chuva é muito bom e diferente. A gente observou isso, não tem o filme daqui, mas pode dizer. Doutor Rafael, passo de novo e tu tem o tempo agora que falta para terminar. Bom, para terminar, né? Como o Oliveira falou, nós monitoramos, mas, por enquanto, os trechos estão muito similares, né? E todos atingindo aí, digamos, a mancha de areia, macrotextura ok, né? Macrotextura, e a gente acha que vai diminuir um pouquinho, né? Porque o tráfego sempre tende a dar um desgaste, está com 1 ano e pouco. A questão da aderência também está ok, né? A gente está aí superando, inclusive, aí os valores do DENIT para a norma do concreto asfáltico. As deflexões caíram, todas, né? Um pouquinho, porque esse trecho está impermeável, então as deflexões na ordem de 60 caíram para 40. Tá? E o quadro resumo é esse aí. Tá? Nós estamos com IRI, né, dentro do aceitável, ATR baixíssimo, IgG também ótimo, tá? Tanto no trecho em crescente como no trecho decrescente. O tráfego é 10/6, a gente espera que daqui o estimado para 2036 chegue a 10/7. Tá? Como conclusões, é basicamente aquilo que a gente já falou. Tá? O objetivo principal é uma ferramenta para melhorar a questão da segurança. A gente sabe que os níveis de acidente no Brasil são elevadíssimos, né? Pela malha pavimentada. Então, a gente entende que nós, da engenharia de pavimentos, podemos dar uma contribuição para reduzir o número de acidentes, em que pese que tem que haver o conjunto da obra, né, Glicério? Mas a gente espera que esse material venha, principalmente em condições de pista molhada, reduzir os problemas da aquaplanagem. Então, só para concluir a apresentação, realizamos uma norma que está em fase de aprovação na Secretaria, porque como a gente está mudando aí também a faixa quilométrica que especifica na norma atual, está propondo a mudança, né, e também o ligante, para executar novos trechos, a gente precisa ter até uma orientação para executivo e de controle. Essa norma aqui ela prevê um controle mais rigoroso, principalmente nos desprendimentos agregados. Nós voltamos à exigência
que existia em normas anteriores das concessionárias, de 70 gramas por metro quadrado de perda depois da varredura e da execução. Então, nessa norma aqui está previsto esse controle e está previsto essas faixas novas com a emulsão mais atualizada, com a emulsão Heimann. Queríamos agradecer, porque isso que eu falei antes é muito... Olha, precisa que todos os astros, para a gente conseguir tentar desenvolver algum produto novo nessa área de engenharia. Existe muita resistência, e nós, no Estado, junto com as universidades, eu vi de manhã o comentário, é muito difícil juntar uma experiência com a prática dentro da execução de uma obra. É muito complicado. Mas, nesse caso, com a colaboração da Gaia, da Compasa e a Secretaria nos dando uma ajuda para conseguir realizar o trecho, né? Agora falta monitorar e desenvolver melhor o que está faltando, tá? Mas esperamos que no próximo ano a gente tenha resultados já mais, principalmente com relação à progressão das trincas nos 2 segmentos. Tá? Era isso. Obrigado, viu?